Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por ter clicado neste vídeo, espero que você assista, goste, comente, compartilhe e faça nosso canal crescer. Hoje nós vamos falar de frações equivalentes. É a aula número 4 dessa nossa série. O nosso roteiro é conceito de frações equivalentes, reconhecendo frações equivalentes, obtendo frações equivalentes e exercícios. Vamos aos quadros. Frações equivalentes. Antes de tudo, vamos entender o significado do termo equivalente. Vamos lá. Equi significa igual. Valente vem de valor. Então, frações equivalentes, em termos gerais, são frações que têm o mesmo valor. Ok? Grava essa informação. Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor. Uma coisa muito importante. Apesar de terem o mesmo valor, as frações equivalentes podem ter aparências diferentes, tanto em sua forma gráfica quanto numérica. Vamos ver como é que isso acontece? Olha aqui, nós temos aqui um modus de reconhecer frações equivalentes, né? Modos de reconhecer frações equivalentes. Aqui eu tenho o modo 1, que é pela aparência gráfica. Veja aqui que eu tenho uma fração 1/2, e ela representada graficamente vai ficar assim. Um todo dividido em duas partes com a parte pintada. Olha o que vai acontecer agora. Eu tenho uma fração 2/4, que é um todo dividido em 4 partes, e com duas partes pintadas. Agora eu vou ter uma fração 4/8, que é um todo dividido em 8 partes e com 4 partes pintadas. E agora 8/16, um todo dividido em 16 partes com 8 partes pintadas. O que é que você notou aí? Notou que todas as frações têm o mesmo valor? E apesar de estarem divididas em partes diferentes, na hora que nós juntamos aqui, ó, todas essas partes que estão pintadas, se nós formos fazer a comparação, a mesma extensão está pintada. Então essas frações aqui são todas equivalentes, apesar de estarem com aparências diferentes. É como se você tivesse de partir um chocolate que é desse tamanho aqui todo, e para cada garoto você desse uma fração dessa. Quando fosse juntar todos os pedaços, você conclui que todos os 4 garotos ganharam a mesma quantidade de chocolate. Logo, essas frações são equivalentes, porque têm o mesmo valor. Modo 2. Você pode reconhecer também pelo quociente. Como é que eu vou fazer um reconhecimento de uma fração equivalente pelo quociente? Calcula-se o quociente entre os numeradores e os denominadores das frações envolvidas e compara-se os resultados. Ok, aqui eu tenho 1/2. Eu vou dividir esse 1 por 2. Lembre-se que toda fração é uma divisão. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Se eu dividir 2 por 4, eu também vou ter 0,5. Ao dividir 4 por 8, mantém-se o resultado 0,5. Por fim, dividido 8 por 16, você também vai encontrar 0,5. Você notou que todos os quocientes são iguais? Se isso aconteceu, essas 4 frações, 1/2, 2/4, 4/8 e 8/16, são frações equivalentes, porque elas têm o mesmo valor, apesar de seu formato numérico apresentar coisas diferentes, ou seja, números diferentes, mas os resultados de suas divisões são os mesmos. Podemos também reconhecer quando algumas frações são equivalentes pelo produto cruzado. Calcula-se o produto entre o numerador de uma fração e o denominador de outra e compara-se os resultados. Eu tenho aqui a fração 1/2 e a fração 2/4. Vamos multiplicar o numerador de uma pelo denominador de outra e ver os resultados. Olha só, o número 1 multiplicado por 4 dá 4.
Agora o número 2 multiplicado por 2 também deu 4. Então isso significa que a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4. Agora eu tenho mais um par de frações, 4/8 e 8/16. Multiplicando 4 por 16, eu vou ter 64. Multiplicando 8 por 8, eu também terei 64. Então isso me faz concluir que 4/8 é equivalente a 8/16. Então aqui, você notou que todos os produtos são iguais? Então nesse caso, temos pares de frações equivalentes aqui. Pela simplificação. Ora, se você não sabe como simplificar frações, você clica no link que está na descrição desse vídeo e aprende a fazer simplificação de frações, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui, para saber se duas frações são equivalentes, podemos convertê-las para a forma irredutível. Se os resultados forem iguais, elas são equivalentes. Vamos lá. Eu tenho aqui 12/18 e 6/9. Fazendo a simplificação da fração 12/18, veja aqui, ó, eu vou ter 2/3. Por que isso? O máximo divisor comum entre 12 e 18 é 6. 12 dividido por 6 dá 2 e 18 dividido por 6 dá 3. Então essa é a forma irredutível da fração 12/18. Já a fração 6/9, ela tem como máximo divisor comum o número 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Repare que eu consegui uma igualdade aqui. Então, essas frações são equivalentes. Ok? Então, aqui nossa conclusão. As frações são equivalentes porque as suas formas irredutíveis são iguais. Vamos ver aqui agora com esse outro par de frações. 16/20 e 21/14. A forma irredutível da fração 16/20 é 4/5, porque o máximo divisor comum entre 16 e 20 é o número 4. 16 dividido por 4 dá 4, 20 dividido por 4 dá 5. Já a fração 21/14 tem como máximo divisor comum o número 7. 21 dividido por 7, 3. 14 dividido por 7, 2. Note que as frações 4/5 e 3/2 são diferentes. Logo, nós podemos concluir que essas frações não são equivalentes. Ok? Agora, só toma cuidado na hora de simplificar. Pelo produto, dada uma fração qualquer, podemos obter frações equivalentes a ela, multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número que seja diferente de zero. Por que isso? Porque se você multiplicar qualquer número por zero, o resultado obtido será zero. E aí você não vai poder fazer nenhuma conclusão. Ok, então aqui nós temos essa fração 2/3 e vamos obter frações equivalentes a ela através do produto. Veja como vai ficar. O número que está em destaque aqui em vermelho é o número que eu escolhi para poder fazer a multiplicação. Você poderia escolher qualquer outro que fosse diferente de zero. Olha o que vai acontecer aqui. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Aqui na parte de baixo eu escolhi agora o número 5 para multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. E aí eu vou obter 10/15. Na última, eu escolhi aqui o número 7, né? Está aqui de vermelho. Vou multiplicar o 2 por 7, vou encontrar 14. E o 3 vezes 7, eu vou encontrar 21. Agora nós vamos simplificar as frações encontradas. Eu encontrei aqui 6/9, 10/15 e 14/21. Fazendo a simplificação de todas elas, ou seja, colocando-as na forma irredutível, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho todas as frações com o mesmo formato irredutível. 6/9 equivale a 2/3, 10/15 também a 2/3, 14/21 a também 2/3. Lembrando que eu estou fazendo a simplificação aqui usando o máximo divisor comum, ok? O máximo divisor comum entre 6 e 9 é o 3, então eu encontro essa fração. O máximo divisor comum entre 10 e 15 é o 5. E o máximo divisor comum entre 14 e 21 é o número 7. Então,
eu acredito que você notou que todos os resultados são iguais. Então aí eu obtive frações equivalentes através do produto. Pelo quociente, ok, vamos ver como é que isso acontece. Dada uma fração qualquer que não seja irredutível, podemos obter frações equivalentes a ela dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero. Por que isso? Porque é impossível se fazer divisão por zero. Nós já conversamos sobre isso em outros vídeos. Eu tenho aqui as frações, quer dizer, não são pares, né? É a mesma fração aqui, nas três situações, 36 e 72 avos. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu escolhi aqui o número 3 para poder fazer a divisão, né? Eu poderia escolher um outro. Aí eu vou obter aqui 12 24 avos. Na segunda situação eu escolhi o 9. 36 dividido por 9 vai dar 4, 72 por 9 vai dar 8. Na terceira situação eu escolhi o 12. Então ficou 36 dividido por 12, 3. 72 dividido por 12, 6. Você já pode tirar alguma conclusão daí? Vamos lá. Simplificando todas as frações encontradas, olha o que vai acontecer. Repare que na fração 36 72 avos, o número de baixo é o dobro do de cima. E quando nós fizemos as divisões, essa proporção permaneceu. Olha aqui, 24 é o dobro de 12. Então, é claro que a forma irredutível tem que dar um meio. Qualquer fração em que o número de baixo é o dobro do de cima, tem como forma irredutível a fração 1 meio. Isso acontece também nas outras situações. 8 é o dobro de 4, 6 é o dobro de 3. Então, todas as frações, na sua forma irredutível, resultam em 1 meio. Então, acredito que você tenha notado que todos os resultados são iguais. Agora, alguns exercícios. Verifique se os pares de frações abaixo são equivalentes. Use o método que achar conveniente. Aí fica a seu critério. Eu tenho aqui 2 oitavos e 3 dozeavos. Eu posso fazer pelo produto cruzado. Olha só, 8 vezes 3 dá 24. 2 vezes 12 também dá 24. Então, esse primeiro par de frações aí são equivalentes, né? Essas frações são equivalentes. Ok. Agora eu tenho aqui 2 quintos e 3 meios. Pelo produto cruzado eu já vi que isso aqui não vai acontecer. 5 vezes 3 é 15, totalmente diferente de 4. Então eu concluo que elas não são equivalentes. Na fração 20 sobre 50, eu posso simplesmente eliminar esses dois zeros aqui. Eu vou aqui pegar uma ferramenta de caneta para poder vocês verem. Se eu eliminar esses dois zeros, eu vou ficar com 2 quintos. Será que se eu simplificar o 10 25 avos, eu vou ter 2 quintos também? Vamos ver. O máximo divisor comum entre 10 e 25 qual é? É o 5, não é isso? Então, se eu fizer essa divisão aqui, se eu fizer essa divisão por 5, na parte de cima, eu vou ter 2. Se eu fizer a divisão por 5 na parte de baixo, eu vou ter 5. Então, posso concluir, sim, que esse par de frações tem equivalência. Então, aqui elas são equivalentes. Ok. Na fração 32 sobre 60 e na fração 4 para 14, vamos ver se existe equivalência aqui. Se eu fizer a simplificação de 32 para 60, quanto eu vou obter? De cara, a gente pode notar uma coisa para que a gente não precise perder tempo. A fração 4 sobre 14, na sua forma redutível, vai dar 2 sobre 7. Ok. Existe alguma possibilidade de aparecer um 7 aqui embaixo do 60? Não, porque 60 não é múltiplo de 7. Então, eu já posso concluir daqui mesmo que essas frações aí não são equivalentes. Ok? A gente não precisa perder tempo. Quando você percebe que a coisa não vai fluir, não precisa você perder tempo. Ok? Vamos lá. 32 64 avos e eu tenho aqui 4 oitavos. Como eu disse aqui, você vai usar o método que você quiser.
para poder fazer essa simplificação. Repare que 64 é o dobro de 32. E 4/8, a mesma coisa. O 8 é o dobro do número 4. Então, quando eu fizer a redução dessas frações e colocar no seu formato irredutível, eu vou ter um meio. Em ambos os casos, então, elas são equivalentes. A fração 2/5 está na sua forma irredutível. Eu vou fazer a comparação aqui com 6/15. Aqui, para poder fazer um exercício, eu vou treinar o produto cruzado. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 6 dá 30. E 2 vezes 15 também dá 30. Então, eu tenho aí uma equivalência de frações, sim. Ok? Vamos lá. 7 sobre 5 e 4 sobre 18. Ora, gente, existe alguma possibilidade de aparecer um 7 aqui nessa fração? É claro que não. O 7 é um número muito fácil de você verificar se vai aparecer como no outro lado, para poder garantir uma semelhança. Então, daqui eu já posso encaminhar na minha resposta e dizer com certeza que não há equivalência entre essas duas frações. Agora eu tenho aqui 6/5 e 2/5. Essas frações já estão em suas formas irredutíveis, não há o que discutir aqui. Mas se você quiser fazer o teste, a gente pode fazer. 6 vezes 5 dá 30, 5 vezes 2 dá 10, produto cruzado diferente, então aqui não tem como você dizer que aqui essas frações são equivalentes. Último caso aqui, eu tenho 30 sobre 40, eu posso cortar esses dois zeros, fiquei com ela com 3/4. Será que pode aparecer 3/4 aqui embaixo? Sim, pode, porque o maior divisor comum entre 6 e 8 é o 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, essas frações aqui são equivalentes, sim. Vamos fazer aqui agora uma limpeza nesse quadro, né? E vamos passar adiante. Ok. Para cada fração abaixo, encontre uma equivalente. Use o método que achar conveniente. Aí fica livre, você pode pausar o vídeo e fazer esse exercício. Conseguiu? Vamos lá. Você pode usar como foi dito antes, né, o método que achar conveniente. Eu vou usar aqui o meu, né? Eu fiz a divisão aqui por 2, né? Achei 6 nomos. A fração 2/3, como ela já está na sua forma irredutível, não tem muito o que fazer aí. Eu só vou usar o método do produto mesmo, né? Eu vou usar o método do produto. Aí você pode multiplicar pelo número que você quiser. Nesse caso aí, eu multipliquei, ó, por 8. Não é isso? 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 8 é 24. 20 para 60, você tem várias formas de fazer isso aí. Mas qual foi que eu escolhi aqui? Eu dividi apenas por 2. 20 dividido por 2, 10. 60 dividido por 2, 30. 15/8. Ora, a fração irredutível não tem como você fazer outro método para obter um equivalente que não seja a multiplicação. Você não tem para onde dividir mais aí. Ela já está na forma irredutível. Aqui eu preferi multiplicar por 2, achei 15 em cima e 16 embaixo. Essa 36 sobre 60, você pode usar a divisão, pode usar também o produto, como ficar melhor para você. Eu usei aqui a divisão, dividi ambos por 6. 36 dividido por 6 dá 6, 60 por 6, 10. A fração 3/7 está no formato irredutível. A única maneira que eu tenho para fazer aí é pelo produto. Escolhi multiplicar por 3. 3 vezes 3 dá 9, 7 vezes 3, 21. 9/5 da mesma forma, está no formato irredutível. Multipliquei aqui por 5, 9 vezes 5, 45, 5 vezes 5, 25. Essa 250 sobre 180, eu preferi apenas cortar um zero em cima e um zero embaixo. Encontrei 25 sobre 18. E 9/8 também está no formato irredutível. Eu preferi multiplicar por 2, encontrei 18 em cima e 16 embaixo. Outra questão. Encontre os valores que as letras devem assumir para que cada par de frações abaixo seja equivalente. Veja só. Aqui eu tenho 2/8, aqui eu tenho x sobre 32. Eu quero descobrir o valor dessa letra. A pergunta que você deve fazer para si próprio é o seguinte: o que foi que eu fiz com esse 8 para ele virar 32?
Você multiplicou ele por 4. Então, você vai fazer a mesma coisa com o número de cima. Você vai multiplicar ele por 4. 2 vezes 4 dá 8. Aqui você tem 2 quintos e 12 sobre y. A pergunta é, o que você fez para esse 2 virar 12? Ora, você multiplicou por 6. Então, você vai fazer a mesma coisa com 5 e vai achar y igual a 30. 20 sobre 50 e w sobre 150. O que você fez para o 50 virar 150? Isso mesmo, você multiplicou por 3. Então, você vai fazer a mesma coisa com 20 e você vai encontrar w igual a 60. 32 sobre 60 e z sobre 15. O que você fez com o 60 para que ele se tornasse 15? Você dividiu 60 por 4. Então, você vai fazer a mesma coisa com 32. Então, z é igual a 8. 32 sobre 64 e 4 sobre u. Ora, o que você fez com 32 para ele virar 4? Você dividiu ele por 8. Então, você vai fazer a mesma coisa com 64. U vai ter 8. 12 quinzeavos e h sobre 45. O que eu fiz com o 15 para que ele virasse 45? Muito claro, multipliquei por 3. Façamos a mesma coisa com o número 2. E nós vamos achar o número h. Perdão, nós vamos encontrar que h é igual a 6. Eu fiz a inversão aqui das coisas. 7 quintos e t sobre 35. O que você fez com 5 para que ele virasse 35? Você multiplicou por 7. Faz a mesma coisa com 7 lá em cima. Você vai achar t igual a 49. 6 quintos e 18 sobre x. Ora, para 6 virar 18, eu multipliquei por 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa com 5. Vou encontrar 15. 30 sobre 40. O que eu fiz com 30 para encontrar 15? Eu dividi por 2. Faço a mesma coisa com 40 e acho y igual a 20. Pessoal, muito obrigado. Espero ter ajudado. Eu gostaria muito que você nos encontrasse, né, no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.